A mente não existe, prove-me o contrário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Não Existe Mente. Aqui a gente fala de psicologia, neurociência, sociologia e tudo mais que as contingências permitirem. Hoje a gente vai falar sobre uma das visões da psicologia mais mal compreendidas na minha opinião, que é o behaviorismo radical. Eu acho que só esse nome radical já assusta um pouco, né? Fora que a ideia de behaviorista sempre remete a controle, reducionismo, ou então a Watson e seus experimentos extremamente questionáveis do ponto de vista ético, como o do pequeno Albert, por exemplo. Mas é sempre bom lembrar que toda a história da ciência é cheia de problemas desde o seu início. A gente pode citar inúmeros experimentos antiéticos, avanços tecnológicos que surgem em guerra, não é à toa que o filme Oppenheimer fez tanto sucesso, e ideias deturpadas que se popularizaram, como o darwinismo social. Na psicologia em particular, a gente tem vários exemplos e ideias que hoje em dia a gente olharia com maus olhos. E que bom, sinal que estamos mudando e progredindo de alguma forma. A ideia que eu quero passar com o episódio de hoje é que o behaviorismo radical, que é a forma mais atualizada e amplamente aceita dessa abordagem, é uma filosofia de como encarar o ser humano. Porque ciência sem filosofia não existe. E no meu caso, que é um cara que cada vez menos acredita em ideias como mente e livre-arbítrio, por exemplo, o behaviorismo parece ser a melhor forma de explicar a realidade até o momento. Indo para a etimologia da palavra comportare, significa trazer junto, e a palavra radicalis vem de relativo à raiz. Ou seja, comportamento, behavior em inglês, possui a ideia de algo que traz consigo outras coisas, que evoca passado ou futuro. Segura essa informação porque ela vai ser bem importante mais tarde. E radical vem dessa ideia que a gente deve compreender as origens profundas do comportamento e também que, no fundo, quase tudo pode ser analisado enquanto comportamento, seja ele privado ou público. Muito bem, a gente vai voltar agora mais de 100 anos atrás, quando um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov descobriu que era capaz de fazer cachorros salivarem com badalar de sinos, contanto que os cachorros aprendessem que o badalar de sinos vinha acompanhado logo em seguida de alimento. Ou seja, havia um estímulo que gerou uma resposta. Se no início o cachorro salivava pelo simples fato da comida, agora ele podia salivar antes mesmo de ver a comida, simplesmente pelo som do sino. E esse é o condicionamento clássico, a ideia de que se juntarmos estímulos e respostas, poderemos gerar comportamentos novos em animais e pessoas. Trazendo para a realidade humana, você também pode salivar só de ouvir a sua mãe chamando para o almoço, e não só quando sente o cheiro ou vê o prato de comida. Ou então, indo para o nível um pouco mais profundo, você pode experienciar coração acelerado e suor, sensações que a gente geralmente chama de medo, ao passar por uma rua em que já foi assaltada, mesmo sem presenciar de fato o assalto. Já depois de Pavlov, entra Watson, que escreve um artigo chamado A Psicologia como o Behaviorista Vê, dá uma chacoalhada ali no mundo da psicologia, porque nesse artigo ele vai defender o abandono total de tudo que remete a ideias mentalistas e introspectivas. E ele dá os seguintes argumentos para isso. Darwin já mostrou que não há separação entre humano e animal. Então, a psicologia deveria ser uma vertente das ciências naturais e ela independe de fatores como consciência e mente. Ele vai falar isso porque, na época, os psicólogos, mesmo aqueles que pretendiam fazer uma psicologia mais científica e experimental, eles se prendiam muito a uma ideia vaga e inespecífica de consciência. Por exemplo, se um animal aprendia a fazer algo, sempre havia 1001 suposições de como a consciência deles o levou a fazer aquele algo. Então, ele vai defender que tudo é basicamente estímulo e resposta. E isso vai ser chamado de behaviorismo metodológico. Mas essa ideia ela era um pouco simplista demais e precisou chegar um outro cara para complexificar mais o behaviorismo. E aí que entra o Skinner, que vai trazer um novo fator para essa equação. Além do estímulo e resposta, também havia as consequências. Isso é denominado de behaviorismo radical. Com seu artigo Seleção por Consequências, ele explica
como que um ratinho colocado em um dispositivo com o próprio nome dele, chamado caixa de Skinner, pode ser recompensado toda vez que ele abaixa uma alavanca. Primeiro, aleatoriamente, esse rato vai realizar vários comportamentos. Ele vai cheirar, ele vai defecar, ele vai sentar, deitar, rolar, andar. Eventualmente, aleatoriamente, ele vai pressionar a alavanca. E aí ele vai ganhar um pouquinho de água. Com o tempo, esse ratinho vai fazer cada vez menos comportamentos aleatórios e cada vez mais o comportamento de pressionar a barra. Ou seja, a consequência de ganhar a água aumenta a probabilidade do comportamento de abaixar a alavanca acontecer. Isso, explicado de forma bem simplificada, o Skinner chamou de condicionamento operante. Mas o que diferencia o clássico do operante? Basicamente, o clássico é apenas o emparelhamento de estímulos, enquanto o operante gera um comportamento por meio de suas consequências. Tá, mas o que isso tem a ver com psicologia? Será que a gente pode usar isso para explicar o nosso comportamento? Um exemplo que eu gosto muito de dar é de recompensas intermitentes. Porque recompensas intermitentes tendem a funcionar mais do que simplesmente deixar o animal ou a pessoa ganhar a recompensa toda vez. Se um pombo aprende que quando uma bolinha aparece, ele pode apertar uma alavanca e ganhar comida, ele vai apertar a alavanca mais vezes. Só que se a alavanca não funcionar sempre, o pombo vai passar a insistir mais ainda, apertar mais vezes, até que ela funcione. Você já teve a experiência de chegar na casa de um amigo ou de um parente, tocar a campainha e não ser atendido? Talvez você tenha apertado a campainha mais uma vez, talvez mais forte, talvez por mais tempo, repetidamente, até funcionar. Provavelmente isso acontece porque geralmente o comportamento apertar a campainha gera a consequência porta abrir. Mas quando você toca e ninguém atende, isso gera ainda mais estímulo para você tocar de novo. E isso também vale para cassino, loteria, videogame. Tudo isso funciona com recompensas intermitentes. Você não ganha sempre. Só que isso faz com que você tente mais. E no caso do cassino, você pode acabar perdendo muito dinheiro fazendo isso. Agora, voltando ao que Skinner tem para nos mostrar, ele vai falar que todo comportamento tem uma causa. Se temos dificuldade para olhar o cérebro e a fisiologia dos corpos para entender o comportamento, a gente pode entender ele por meio de suas consequências. Isso é diferente do Watson, porque ele dizia que devemos ignorar as ideias mentalistas porque não há garantia de que elas sejam objetivas, observáveis ou quantificáveis. Ainda há separação lá do nosso amigo Descartes entre realidade objetiva e realidade subjetiva. Já o Skinner vai falar, não, peraí. A gente não pode ignorar a mente, porque processos como sentimentos e emoções podem sim alterar a probabilidade de um comportamento ocorrer. Mas, entretanto, a mente não é tão útil para a análise das causas e consequências passadas e futuras dos comportamentos. Por questões muito mais práticas e utilitárias, a gente não se apega a sentimentos, emoções, raciocínios, porque podemos entender os comportamentos por meio do ambiente, da história do indivíduo e da história da espécie. Claro que relatos individuais, que Skinner vai chamar de comportamento verbal, são muito importantes, mas eles devem nos levar a pistas mais verificáveis empiricamente, porque sabemos que seres humanos mentem, intencionalmente ou não, distorcem fatos e têm compreensões limitadas da realidade à sua volta. Então, ao contrário do que muitos críticos vão dizer, o behaviorismo ele não é realista, ele é pragmático. Se o Watson até podia ser considerado realista, o Skinner vai trazer o pragmatismo. Ou seja, não importa, na verdade, se a realidade exterior é realmente concreta e existe apesar de nós. O que importa é o que podemos fazer para melhor compreendê-la e para usá-la a nosso favor. E essa ideia é muito legal, porque, no fim das contas, a gente realmente nunca vai saber se tudo que existe realmente está aí ou se a gente vive na Matrix. Só que, no fim, o único instrumento que a gente tem para pensar, para olhar o mundo, é o nosso cérebro. A gente está condenado a ser humano. Então, partindo disso, o que a gente faz com a realidade material, né? A gente cria aviões para chegar nos lugares mais rápido, a gente cria vacinas para salvar o maior número de pessoas possível, a gente cria remédios que possuam taxas cada vez menores de piora e cada vez mais altas de melhora. E só um adendo, não confunda pragmatismo com utilitarismo.
Porque senão existe um risco da gente cair numa ideia de que só o que presta na ciência são estudos salvadores de vida, construidores de novas tecnologias. E não dá para ser assim, porque a gente também tem que pensar em política pública, em questões de verba, enfim, visões políticas e éticas que são importantes também para direcionar a ciência a um caminho que seja realmente benéfico e não um caminho de sempre maior e mais grandioso, até porque a gente sabe que isso pode ter consequências muito ruins para o planeta. Mas no episódio futuro a gente pode aprofundar mais essas questões. Então, não é que o behaviorismo radical vai ignorar 100% a mente. Ele vai questionar o quanto do nosso comportamento realmente podemos prever por meio dessa suposta ideia de mente. Você, por acaso, já se viu em uma situação em que você brigou com alguém, ou gastou dinheiro impulsivamente, ou simplesmente fez algo que se arrepende? Depois você fica, caraca, eu não sei o que deu em mim, eu nem me reconheço enquanto agia daquela forma, eu nem sei explicar por que eu fiz o que eu fiz. Talvez isso valha para muito mais situações do que a gente possa pensar. Na verdade, o ser humano ele é extremamente bom em racionalizar suas ações depois que as realizaram, e não antes. A gente produz ficções mentais o tempo todo. Fora que com o nosso conhecimento atual, a gente pode afirmar que memórias são muito imprecisas e muitas vezes falsas. O Skinner também vai perceber que, eventualmente, a gente explica as coisas por elementos externos. Então, se você vê alguém mudando uma cadeira de lugar, você pode perguntar, ora, por que você mudou a cadeira de lugar? É possível que a pessoa responda simplesmente, porque deu vontade. Mas se a gente insistir um pouco mais, em algum momento ela vai relatar que mudou porque preferia a iluminação daquele local, ou que ia ficar numa posição mais confortável, ou que ia ficar mais perto de algum objeto, etc, etc, etc. Mas, depois disso tudo, a gente tem que pensar uma coisa, né? O que é comportamento, afinal? Como é que a gente define isso? A resposta é pragmática. Os termos que a gente usa para falar sobre comportamento permitem não só dar sentido a isso, mas também uma definição. O comportamento inclui quaisquer eventos sobre os quais podemos falar com os nossos termos inventados. Ou seja, isso é quase que uma ironia, mas isso não quer dizer que tudo que a gente inventa não é real. Pelo contrário, porque o ser humano tem uma capacidade incrível de inventar a sua própria realidade. Afinal, a moral precisou ser inventada, o dinheiro precisou ser inventado, a arte, a filosofia, a matemática, todos precisaram ser inventados de alguma forma. Então, no fim das contas, não importa muito se os nossos termos são inventados ou não. Pelo menos não quando falamos de objetivos científicos, porque queremos analisar a materialidade, a causa e efeito e as consequências daquilo que fazemos, tanto individualmente quanto em grupos ou até mesmo nações. A gente não pode cair no idealismo de adequar a realidade às nossas ideias, e sim ir para um caminho material, de adequar nossas ideias à realidade. Então, em linhas gerais, o behaviorismo radical quer tornar a psicologia ciência. Mas então os behavioristas irão partir do pressuposto que tudo pode ser explicado por causas anteriores, que são uma mistura de genética com influências ambientais. Hoje em dia a gente tem vários avanços neurocientíficos que permitem olhar mais profundamente para esse mundo dentro da pele, como dizia o Skinner, mas é importante também olhar sempre para fora, porque o cérebro é um órgão que interage o tempo todo com o ambiente e com outros cérebros. Então a gente sempre precisará olhar as histórias filogenéticas, ou seja, da espécie, ontogenéticas, do indivíduo, e cultural, daquele ambiente social que o indivíduo é criado. Inclusive, falando de sociocultural, eu posso até citar diretamente o Skinner quando ele diz que o autoconhecimento é de origem social. Só quando o mundo privado de uma pessoa se torna importante para as demais, é que ele se torna importante para ela própria. Cara, essa citação explodiu a minha cabeça. Porque sim, somos seres sociais. Então a gente gosta de viver em grupo, ou melhor ainda, a gente gosta de pertencer a grupo. Então, de fato, que talvez tudo que aconteça dentro da gente só se torne relevante quando importa para a sociedade ou para aqueles grupos que você se identifica mais. E aí,
desenvolvendo um pouco mais o raciocínio, a gente não pode estudar comportamentos privados por eles mesmos. Definições mentalistas, elas tendem a ser circulares. Por exemplo, sinto tristeza, logo choro. Estou com raiva, logo bato em alguém. Estou alegre, logo danço. Então a gente tem que tentar entender para além dos sentimentos. Por que eu choro e me sinto triste? Por que eu bato e sinto raiva? Por que eu estou alegre e danço? E bom, para sintetizar, caminhando já para o fim do episódio, o behaviorismo há bastante tempo não é mais somente estímulos e respostas, não ignora a racionalidade e as emoções humanas e não tem como objetivo controlar os seres como um grande ditador que vai tirar o livre-arbítrio das pessoas. Até porque a noção de livre-arbítrio é bem questionável e enquanto muitos estão olhando feio para o behaviorismo, grandes corporações, governos de extrema-direita e outras figuras poderosas estudam muito de comportamento e têm influência em nós o tempo todo. Agora, partindo para opiniões mais pessoais e baseadas nos meus estudos, claro, a questão de não existir mente, que dá título desse podcast, é muito mais pragmática do que, de fato, se ela existe no sentido físico ou não. Na verdade, eu encaro a mente como uma grande metáfora que a gente utiliza para tornar a comunicação mais compreensível. Imagina se não desse para nomear medo, amor, fome, receio, saudades. Que difícil seria falar sobre as coisas que ocorrem no nosso cérebro ou no nosso corpo. Mas no fim, tudo que chamamos de mente pode ser explicado por fatores bioquímicos e físicos ou sociais históricos. E sim, o meu bordão do início desse podcast serve como uma provocação, mas é também um símbolo de que eu estou aberto a mudar meu pensamento de acordo com novas evidências. E muito bem, esse foi o Não Existe Mente. Espero que possam ter entendido melhor sobre o behaviorismo e sobre algumas das concepções de mundo que, inclusive, me fizeram criar esse podcast. Gostando ou não, concordando ou não, não deixa de avaliar esse episódio, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. E se quiser conversar sobre esse episódio ou sobre qualquer outro assunto, meu e-mail está aqui na descrição do episódio. E falou!